através das portas duplas de mogno entalhado, revelando um universo de opulência contida em cada centímetro do vasto salão. Lustres de cristal pendem do teto abobadado, projetando fragmentos de luz dourada que dançam sobre as paredes revestidas de seda carmesim. O aroma inebriante de rosas frescas mistura-se ao perfume almiscarado de âmbar e bergamota que exala dos convidados. Homens de casacas impecáveis, mulheres adornadas com joias que capturam e multiplicam a luminosidade ambiente. Mas em meio a essa sinfonia visual de riqueza e privilégio, uma figura destoa como nota dissonante numa partitura perfeita. Lady Estelle permanece junto à coluna de mármore branco, seus dedos finos repousando levemente sobre a superfície fria. O vestido que veste, um tom de verde musgo desbotado, remendado com cuidado nas costuras laterais, contrasta brutalmente com os trajes de seda brilhante e veludo suntuoso ao seu redor. Os cabelos castanhos estão presos num coque simples, sem os ornamentos de pérolas ou as plumas exóticas que adornam as damas da alta sociedade. Seus olhos cor de âmbar fixam-se no chão de mármore polido, como se buscassem refúgio na frieza geométrica dos padrões entrelaçados. O murmúrio aumenta de volume progressivamente, como onda que ganha força antes de quebrar na areia. Estelle reconhece o padrão. Já vivenciou essa coreografia cruel inúmeras vezes nos últimos 3 anos. Primeiro, vêm os olhares laterais, depois, os sussurros mal disfarçados, finalmente a zombaria aberta. Observem a viúva pobre. Como ousa aparecer aqui vestida desse modo lamentável? Esse tecido está tão gasto que posso ver a trama desfazendo-se nas costuras. Dizem que ela mesma tingiu o vestido. Imaginem, uma dama tingindo os próprios trajes como lavadeira comum, que mácula a memória de seu falecido marido. É um insulto à memória desta celebração. Sua presença aqui é tolerada apenas por piedade cristã. O conde Ashford deve ter perdido o juízo ao incluí-la na lista de convidados. Pobrezinha. Ouvi dizer que trabalha como governanta na propriedade Ashford. Deve ter implorado pelo convite. Como alguém pode cair tão baixo? Cada palavra penetra a armadura invisível que Estelle construiu ao redor de si mesma. Sente como se fossem espinhos invisíveis perfurando camadas de dignidade cuidadosamente preservada. Suas mãos apertam-se numa leve contração involuntária, unhas pressionando contra as palmas num esforço para manter compostura. O impulso de fugir é quase irresistível, mas fugir seria admitir derrota, confirmar todas as coisas terríveis que pensam sobre ela. A humilhação não é novidade. Faz parte de seu cotidiano desde aquele dia terrível, 3 anos atrás, quando seu falecido esposo, Charles Beaumont, sucumbiu à febre tifoide, deixando-a apenas com dívidas esmagadoras e o estigma social da pobreza. Desde então, cada dia tem sido exercício de sobrevivência, não apenas física, mas emocional e espiritual. Ela respira fundo, forçando o ar para pulmões contraídos. O aroma do ambiente a sufoca, perfumes caros demais, flores exóticas demais, tudo excessivo de maneira que enfatiza sua própria falta. Até o cheiro de cera de abelha derretida das velas parece acusá-la de não pertencer ali. Mas há algo diferente naquela noite, uma sensação prickling na nuca, como se olhos invisíveis a observassem com intensidade diferente da zombaria habitual. Mas algo naquela noite é diferente. Seus olhos erguem-se lentamente, encontrando, através da multidão de rostos indiferentes, um par de íris de um azul profundo, quase glacial, que a observa com intensidade desconcertante. A câmera gira em movimento circular lento, revelando a figura imponente que domina o lado oposto do salão. O Duque de Hawthorne ergue-se como uma estátua de mármore vivo, ombros largos, enfatizados pela casaca preta de corte impecável,
cabelos negros como asa de corvo, penteados para trás com rigor aristocrático, mandíbula angulosa que transmite autoridade silenciosa. Sua presença é magnética e ameaçadora ao mesmo tempo. Dizem que nenhum homem ou mulher sustenta o olhar do Duque por mais de 3 segundos sem sentir o peso esmagador de sua fidalguia. Sua reputação precede-o como trovão precede a tempestade. Severo nos negócios, implacável com traidores, reverenciado pelos aliados e temido pelos adversários. Viúvo há 5 anos, desde que perdeu sua esposa num parto malfadado, ele se fechou para o mundo como fortaleza sitiada. E, no entanto, naquele instante preciso, seus olhos azuis gelo fixam-se em Lady Estelle com uma intensidade que desafia qualquer explicação racional. O salão parece perceber a mudança no ar. Conversas diminuem de volume. Taças permanecem suspensas a meio caminho dos lábios. Todos sentem instintivamente que algo extraordinário está prestes a ocorrer. O Duque avança. Seus passos ecoam no silêncio crescente. Som ritmado de botas de couro fino sobre mármore polido. Cada movimento é medido, deliberado, carregado de propósito inegável. A multidão abre-se diante dele como o mar diante de Moisés, deixando um corredor direto até a coluna, onde Estelle permanece imóvel, coração acelerado, respiração presa na garganta. Quando ele finalmente para diante dela, a diferença de estatura é evidente. Ele se ergue como torre, ela permanece delicada como porcelana frágil. Mas seus olhos encontram-se num nível de igualdade que transcende qualquer hierarquia social. Esta dama merece respeito, não troça. O silêncio que se segue é absoluto. Nem mesmo o crepitar das velas ousa perturbá-lo. Então, num gesto que choca cada pessoa presente até o âmago, o Duque de Hawthorne estende o braço para Lady Estelle. Não é um convite casual, é uma declaração pública, um posicionamento político, uma reivindicação territorial que ninguém ousaria desafiar. Estelle hesita por apenas 1 segundo. Seus dedos tremem levemente quando tocam o tecido da manga dele. E quando ela coloca a mão sobre o braço oferecido, sente uma corrente elétrica percorrer seu corpo inteiro. Não de medo, mas de algo muito mais perigoso e inebriante. Dignidade. A tela escurece momentaneamente, depois se ilumina com tons sépia que indicam memória dolorosa ressurgindo. Vemos uma Estelle mais jovem, 22 anos, rosto ainda suave sem as linhas de preocupação que viriam a marcá-lo, vestida de luto rigoroso que parece engoli-la inteira. O vestido preto é emprestado, largo demais nos ombros, curto demais nos tornozelos. Ela está parada diante de um caixão simples de madeira de pinho, sem ornamentos, sem flores, exceto um ramalhete murchado de violetas que ela mesma colheu no jardim. Chuva bate implacável nas janelas da pequena capela. O som é rítmico, hipnótico, como marcha fúnebre tocada por dedos invisíveis. Gotas escorrem pelo vidro embaçado, distorcendo a vista do cemitério lá fora, onde uma cova rasa já foi cavada, esperando. Apenas 3 pessoas comparecem ao funeral de Charles Beaumont. Ela, o vigário de expressão cansada que já conduziu serviços demais para pobres esquecidos, e um agiota de semblante impassível que veio não para prestar respeitos, mas para certificar-se de que o devedor estava genuinamente morto e não apenas fingindo para escapar do pagamento. 3 anos atrás, quando o coração de Estelle ainda pulsava com esperanças ingênuas de amor verdadeiro e segurança doméstica, o destino lhe arrancou tudo com crueldade metódica, sistemática, quase personalizada em sua malícia. Seu esposo, Charles Beaumont, comerciante de especiarias com ambições monumentais, mas competência medíocre, acumulou dívidas tentando impressionar clientes muito acima de sua condição social. Ele comprou mercadorias caras a crédito, alugou armazéns que não podia pagar, contratou empregados que não precisava,
tudo numa tentativa desesperada de parecer mais bem-sucedido do que realmente era. Cinzas às cinzas, pó ao pó. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, receba este servo em seu reino eterno. Estelle mal escuta. Seus pensamentos vagueiam para memórias fragmentadas. Charles sorrindo no dia do casamento, prometendo cuidar dela sempre. Charles chegando cada vez mais tarde em casa, cheirando a uísque barato e desculpas vazias. Charles febril em sua cama de doente, delirando sobre fortunas que nunca viriam, pedindo perdão por pecados que ela ainda não compreendia completamente. A febre tifoide o levou numa noite de novembro, depois de apenas 4 dias de doença. Um momento ele estava reclamando de dor de cabeça e náusea, no seguinte estava delirando, no outro estava morto. Simples assim, brutal assim. E quando os credores vieram, oh, como vieram rápido, como abutres sentindo carniça fresca, Estelle descobriu a extensão completa do desastre financeiro que Charles havia criado. Dívidas 3 vezes maiores que qualquer ativo que possuíam. Promissórias assinadas de maneira fraudulenta, empréstimos sobre empréstimos, cada um contraído para pagar o anterior, numa espiral descendente que só podia terminar em ruína total. A cena muda abruptamente. Agora estamos numa sala modesta, a antiga casa de Estelle e Charles, embora não por muito tempo. Homens de semblante duro, vestindo casacos baratos, mas funcionais, movem-se pelo espaço catalogando cada objeto de valor, marcando-os para leilão. Estelle está sentada numa cadeira de encosto reto, mãos cruzadas no colo, assistindo impotente enquanto sua vida é desmontada peça por peça. Candelabro de prata, 20 libras, conjunto de porcelana chinesa, 15 libras, relógio de bolso com corrente dourada. Cada item removido é pequeno corte em sua alma. O candelabro era presente de casamento de sua mãe falecida. A porcelana pertenceu à avó de Charles. O relógio foi única herança que ele recebeu de seu pai. Mas é quando chegam aos livros que ela finalmente quebra. Por favor, não os livros. Eles não valem quase nada em termos monetários. São apenas algumas dúzias de volumes antigos. Deixem-me ficar com eles. Tudo deve ser vendido, senhora. Tudo tem valor para alguém, e você não está em posição de fazer exigências. Ele pega um volume, primeira edição de Orgulho e Preconceito que Estelle guardava como tesouro, e o joga descuidadamente numa caixa com outros livros. O som do impacto faz Estelle estremecer, como se fosse seu próprio corpo sendo lançado. A senhora tem 2 opções, Lady Beaumont. Primeira, paga as dívidas do falecido em moeda corrente, valor total de 270 libras, pagamento imediato. Segunda, aceita trabalhar como governanta na propriedade do conde Ashford até quitar o montante através de seu salário, o qual será deduzido mensalmente. Estimo que levará aproximadamente 6 anos de serviço para quitar a dívida completamente, assumindo que você não acumule novas despesas. 6 anos. 6 anos de servidão por dívidas que nem sequer criou. 6 anos pagando pelos erros de julgamento de um homem que amou, mas que atraiu através de sua irresponsabilidade fiscal. Estelle ergue o queixo com dignidade frágil, mas real, recusando-se a permitir que esses homens vejam lágrimas. Trabalharei. Excelente. Começará na segunda-feira. Minha assistente lhe dará os detalhes. Os meses que se seguem são mostrados em montagem rápida, mas impactante. Estelle, acordando antes do amanhecer, quando estrelas ainda brilham no céu escuro, acendendo lareiras, preparando café da manhã para a família que nunca agradece. Suas mãos, antes suaves e cuidadas, tornam-se calejadas de lavar roupas em água gelada, de esfregar pisos de pedra até que joelhos doam, de carregar baldes pesados de água. Suas costas desenvolvem dor constante de curvar-se sobre tinas de lavagem.
Seus dedos ficam feridos de costurar remendos até tarde da noite sob luz fraca de vela que machuca os olhos. E por sobre tudo isso, a governanta-chefe, Sra. Grimshaw, mulher amarga de meia-idade, cujo único prazer na vida parece ser tornar a existência de Estelle o mais miserável possível. Chama isso de limpo. Posso ver resíduos nas bordas. Lave novamente, e novamente depois disso, se necessário. Entendeu? Sim, senhora. Antigamente era senhora de casa própria, não é? Pensava que era melhor que o resto de nós? Agora é apenas mais uma criada que se acha superior por saber ler alguns livros. Mas deixe-me esclarecer algo, menina. Não importa quantas palavras elegantes conheça. Aqui você não é nada. E é bom nunca se esquecer do seu lugar. Mas Estelle sobrevive. Mais que isso, ela se recusa a permitir que circunstâncias destruam sua essência. À noite, quando todas dormem, ela rouba momentos para ler à luz de tocos de vela que consegue salvar. Livros que empresta da biblioteca do conde, lidos, escondida em seu pequeno quarto no sótão. Ela encontra beleza em pequenas coisas. Na primeira flor silvestre que aparece entre pedras do jardim na primavera, no canto de um pássaro ao amanhecer, no sorriso raro de criança pequena, quando ela conta histórias durante breves intervalos de trabalho. Ela preserva algo precioso dentro de si, sua dignidade interior, sua capacidade de ver bondade mesmo quando rodeada de crueldade, sua esperança teimosa de que vida pode eventualmente melhorar. Até que chegam as notícias sobre o baile. Estelle está de joelhos esfregando o chão de pedra da cozinha quando a senhora Grimshaw entra com expressão peculiar. Algo entre divertimento malicioso e curiosidade cruel. Levante-se, menina. O conde deseja falar com você. E limpe-se primeiro. Você está coberta de sujeira. Estelle se levanta com esforço, joelhos protestando, após horas na mesma posição. Lava as mãos rapidamente numa bacia, seca-as no avental, remove o lenço que cobre seus cabelos. Segue a governanta pelos corredores até o escritório do conde, lugar onde criados normalmente só entram quando estão sendo dispensados ou punidos. O conde Ashford é homem de 60 anos, cabelos grisalhos, barriga pronunciada de quem aprecia boa mesa. Não é cruel por natureza, apenas indiferente. Para ele, pessoas como Estelle são peças num tabuleiro social, úteis enquanto servem seu propósito. Ah, sim, a viúva Beaumont, tenho notícia para você. Estelle espera em silêncio respeitoso, mãos cruzadas à frente do corpo. Estarei organizando baile em 2 semanas. Grande evento, convidados importantes da sociedade londrina. E decidi, em espírito de caridade cristã, incluir você na lista de convidados. Como convidada, não criada. Considera isso recompensa por seus 3 anos de serviço leal. O coração de Estelle se contrai. Ela entende imediatamente o que isso realmente significa. Não é presente. É humilhação pública disfarçada de generosidade. Ele quer exibi-la como exemplo de sua bondade magnânima. Vejam como sou caridoso. Até convido minhas criadas para meus bailes. Mas recusar seria insulto que resultaria em punição. Então, ela curva-se em reverência. Agradeço profundamente pela honra, Excelência. Excelente! Naturalmente esperamos que compareça adequadamente vestida. Não queremos que envergonhe a casa, afinal de contas. Adequadamente vestida. Com que dinheiro? Com que roupas? Cada centavo de seu salário é deduzido para pagar dívidas. Ela possui exatamente 2 vestidos, além de seus uniformes de criada. Ambos remendados múltiplas vezes, ambos desatualizados em estilo, ambos obviamente pobres. Mas ela apenas curva-se novamente e se retira. Nas 2 semanas seguintes, Estelle trabalha em segredo durante suas escassas horas de folga. Ela pega um de seus vestidos, verde musgo desbotado que já foi bonito há anos,
e meticulosamente o reforma. Desmancha costuras, corta tecido danificado, costura novamente com pontos minúsculos. Usa pedaço de renda salvado de um lençol descartado para adicionar pequeno detalhe no colarinho. Tinge o tecido novamente usando casca de nozes fervidas para tentar restaurar alguma cor. Leva horas. Seus dedos sangram de tanto trabalhar com agulha sob luz fraca. Seus olhos ardem. Mas ela persiste, porque recusar-se a fazer esforço seria desistir completamente de si mesma. Na noite do baile, ela se veste em seu quarto minúsculo no sótão. O vestido ficou melhor do que esperava. Ainda obviamente pobre, ainda obviamente remendado, mas digno. Ela prende os cabelos em coque simples, lava o rosto com água fria, belisca as bochechas para dar-lhes cor, já que não possui ruge. Quando desce para se juntar aos convidados chegando, ela vê imediatamente a diferença brutal entre ela e os outros. Eles chegam em carruagens elegantes, vestindo sedas e veludos, adornados com joias que valem mais que ela ganhará em toda a vida. Ela chega a pé, vindo do sótão, vestindo tecido tingido com nozes, mas ergue o queixo e entra no salão de qualquer forma. A música recomeça, mas agora com um tom diferente. O quarteto de cordas toca uma valsa suave, enquanto o Duque de Hawthorne conduz Lady Estelle pelo salão. Ela mal consegue acreditar no que está acontecendo. As mesmas pessoas que riam dela minutos atrás agora curvam-se em reverências respeitosas. As mesmas damas que sussurravam insultos agora sorriem com falsidade polida. O Duque não diz nada enquanto caminha. Sua expressão permanece impenetrável como máscara de bronze. Mas Estelle sente a firmeza protetora em seu toque, a mensagem silenciosa que ecoa mais alto que qualquer palavra. Você está sob minha proteção agora. Eles param diante de uma janela alta que dá para os jardins iluminados por lanternas. A luz da lua cheia banha ambos numa luminosidade prateada. Conhece a história da Fênix, Lady Estelle? Ela hesita, surpresa pela pergunta inesperada. A ave que renasce das próprias cinzas? Exatamente. Ele finalmente a encara, e ela vê algo diferente naqueles olhos glaciais. Uma fagulha de compreensão, talvez até de admiração. As pessoas deste salão confundem pobreza material com fraqueza de caráter. Mas eu vejo diferente. Vejo uma mulher que sobreviveu ao que destruiria mentes mais fracas. O coração de Estelle acelera. Ninguém nunca falou assim com ela. Ninguém nunca a viu dessa forma. Agradeço sua bondade, Excelência, mas não preciso de piedade. Os lábios do Duque se curvam num quase sorriso, expressão rara que transforma seu rosto severo em algo quase humano. Não é piedade que ofereço, minha senhora, é reconhecimento. Antes que ela possa responder, um homem se aproxima apressadamente. É o Visconde Blackwood, conhecido por sua língua afiada e ambições políticas. Seus olhos estreitam-se ao ver Estelle. Duque Hawthorne, que surpresa vê-lo acompanhando. Esta senhora certamente é outro de seus gestos magnânimos para com os menos afortunados. A temperatura do ar parece cair vários graus. O Duque vira-se lentamente para encarar o Visconde. E mesmo sendo homens de estatura similar, Blackwood recua instintivamente diante da aura de autoridade pura que emana de Hawthorne. Cuidado com suas palavras, Blackwood. Lady Estelle é minha convidada pessoal esta noite. Qualquer insulto direcionado a ela será considerado insulto direto a mim. E você conhece minha reputação em relação a insultos. O Visconde empalidece. Todos no salão sabem o que aconteceu com o último homem que desafiou publicamente o Duque de Hawthorne. Terminou arruinado social e financeiramente em questão de semanas. Peço perdão, Excelência. Não foi minha intenção ofender. Ele se afasta rapidamente e um novo murmúrio percorre o salão, mas desta vez não é zombaria. É especulação excitada, misturada com inveja e curiosidade voraz.
Estelle permanece em silêncio, processando o que acabou de testemunhar. O duque não apenas a defendeu, ele a reivindicou publicamente como alguém digna de sua proteção e respeito. 3 dias após o baile, uma carruagem com o brasão dos Hawthorne para diante da modesta residência onde Estelle mora, um quarto alugado acima de uma chapelaria. A governanta que acompanha o cocheiro traz um convite selado com lacre vermelho. O Duque de Hawthorne solicita sua presença em sua biblioteca esta tarde, Lady Estelle. Uma carruagem retornará ao meio-dia para buscá-la. Estelle lê o convite 3 vezes, sem acreditar nas palavras formais, mas inequívocas, escritas em caligrafia elegante. Por que o duque mais temido da sociedade londrina desejaria sua companhia? Ao meio-dia, vestindo seu único vestido decente, um modelo azul escuro que ela mesma tingiu e remendou, ela entra na carruagem. A viagem através das ruas de Londres até a propriedade dos Hawthorne, na região de Mayfair, parece durar eternidade e instante ao mesmo tempo. A mansão é ainda mais impressionante à luz do dia. Fachada de pedra calcária, jardins impecáveis, portões de ferro forjado que se abrem para revelar uma propriedade que ocupa um quarteirão inteiro. Criados uniformizados movem-se com eficiência silenciosa, mas é a biblioteca que rouba o fôlego de Estelle. 3 andares de estantes de carvalho escuro, repletas de volumes, encadernados em couro. Escadas em espiral conectam os níveis. Janelas altas filtram luz dourada que ilumina as partículas de poeira dançando no ar. O aroma de papel antigo, tinta e cera de abelha cria uma atmosfera de santuário sagrado dedicado ao conhecimento. O duque está de pé junto à lareira, ainda vestido formalmente, apesar de estar em sua própria casa. Quando ela entra, ele se vira e algo em sua expressão se suaviza. Mudança quase imperceptível, mas real. Lady Estelle, agradeço por aceitar meu convite. Ela faz uma reverência graciosa. A honra é minha, excelência. Por favor, sente-se. Ele indica uma poltrona de couro junto à lareira. Tomei a liberdade de pedir chá. Eles se sentam e por alguns momentos apenas o crepitar das chamas preenche o silêncio. Então o duque fala, e sua voz carrega uma vulnerabilidade que ela jamais esperaria de alguém tão temido. Descobri algo curioso, Lady Estelle. Nos últimos 5 anos, desde que perdi minha esposa, esta biblioteca tornou-se minha única companhia verdadeira. Livros não mentem, não traem, não morrem. São constantes num mundo de impermanência dolorosa. Estelle escuta, compreendendo mais pela dor nas entrelinhas do que pelas palavras ditas. Mas livros também não podem oferecer conforto quando a solidão aperta. Nem podem compartilhar o peso do luto. Ele a encara, e pela primeira vez ela vê a máscara rachar. Apenas uma fissura minúscula, mas suficiente para revelar o homem por trás do título. Você compreende? Não é pergunta, é constatação admirada. Poucos compreendem a diferença entre estar sozinho e estar solitário. Conheço bem essa diferença. Estelle olha ao redor, para as fileiras infindáveis de livros. Passei os últimos 3 anos cercada de pessoas que me viam como inferior. Nunca estive sozinha, mas sempre estive solitária. Algo muda no ar entre eles. Uma conexão se forma, invisível, mas tangível como fio de seda resistente. O duque se levanta e caminha até uma estante específica. Retira um volume de capa azul desgastada. Conhece este livro? Estelle sorri ao reconhecer o título. Orgulho e Preconceito. Li 3 vezes. É um dos meus favoritos. O meu também. Ele retorna à poltrona segurando o livro com reverência. Há uma passagem que sempre me intrigou. Quando o Sr. Darcy diz a Elizabeth que ela o fascinava de um modo que não conseguia explicar. Ele abre o livro numa página marcada, mas não lê. Apenas olha para Estelle com intensidade que faz o ar entre eles vibrar com tensão magnética.
Eu a vi naquele baile, Lady Estelle. Vi como permaneceu digna apesar da humilhação, como seus olhos brilhavam com inteligência, mesmo quando a zombavam. E pensei, aqui está alguém que compreende. O coração de Estelle bate tão forte que ela teme que ele possa ouvi-lo. Compreende o que, Excelência? Que verdadeiro valor não se mede em títulos ou fortunas. Ele se inclina levemente para a frente, diminuindo a distância entre eles. Mede-se em caráter, em resiliência, na capacidade de permanecer humano quando o mundo conspira para transformá-lo em pedra. A mão dele move-se, quase tocando a dela sobre o braço da poltrona. Param a milímetros de distância. Estelle sente o calor irradiando da pele dele. Vê o pulso acelerado em sua garganta. Mas ele não completa o toque. Ainda não. O que começa como convite único torna-se ritual regular. 3 vezes por semana, a carruagem busca Estelle. Eles passam horas na biblioteca discutindo livros, filosofia, política, arte. Ela descobre que sob a máscara fria do Duque existe uma mente brilhante, um senso de humor sutil e uma bondade cuidadosamente guardada. Ele descobre nela uma inteligência afiada que a pobreza nunca conseguiu embotar, uma compreensão profunda de natureza humana adquirida através de sofrimento e uma capacidade de perdão que humilha sua própria dureza. Numa tarde chuvosa, enquanto gotas batem ritmicamente nas janelas, eles discutem sobre justiça social. O problema, Excelência, é que a sociedade confunde acidente de nascimento com mérito, como se nascer em berço de ouro conferisse automaticamente superioridade moral. E, no entanto, você não carrega amargura. Após tudo que sofreu, como mantém sua alma livre de ressentimento? Ela pondera a pergunta olhando para a chuva. Porque amargura é prisão que construímos para nós mesmos. Já vivi em gaiolas suficientes. Pobreza, viuvez, preconceito social que me define apenas por aquilo que perdi, nunca por aquilo que preservei. Recuso-me a construir mais uma dentro de meu próprio coração. Essa seria a única prisão da qual nunca poderia escapar. O Duque permanece em silêncio por longo momento, processando suas palavras. Ele se levanta abruptamente da poltrona e caminha até a janela alta que dá para os jardins. Suas mãos cruzam-se atrás das costas numa postura rigidamente controlada que ela já aprendeu a reconhecer como sinal de emoção intensa que ele luta para conter. Sabe por que parei de vir a esta biblioteca depois que Eleanor morreu? Estelle espera, dando-lhe espaço para continuar no próprio ritmo, porque ela costumava sentar-se exatamente onde você está agora. Todas as tardes bordaríamos juntos, eu com meus livros, ela com sua costura. Não conversávamos muito. Eleanor não era pessoa de muitas palavras, mas havia conforto na presença dela. E quando ela partiu, sua voz falha momentaneamente. Ele limpa a garganta antes de continuar. Quando ela partiu, esta sala tornou-se mausoléu. Cada livro que eu tocava parecia carregar sua ausência. Então parei de vir. Por 5 anos, esta biblioteca permaneceu intocada, exceto por criados que limpavam pó. Ele se vira para encará-la. E Estelle vê lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos azuis. Até que trouxe você aqui. E pela primeira vez em 5 anos, este espaço voltou a parecer vivo. Não porque você a substitui, ninguém poderia, mas porque você trouxe algo novo, algo que eu não sabia que precisava. O quê? Esperança. A palavra sai como confissão arrancada. Esperança de que vida pode continuar, de que coração pode cicatrizar sem esquecer, de que é possível honrar memória dos mortos sem morrer com eles. Estelle sente lágrimas próprias ameaçando cair. Ela se levanta, aproximando-se dele com passos lentos, dando-lhe oportunidade de recuar se desejar. Mas ele não recua. Eleanor foi sortuda em ser amada assim, tão profundamente que sua ausência ainda dói 5 anos depois.
Mas saiba que amar novamente não diminui o que você sentiu por ela. Coração humano tem capacidade extraordinária de expandir, não de substituir. Você fala de coração humano como se fosse especialista no assunto. Sou especialista em perda, Alexander, e aprendi que luto é preço que pagamos por amor. Quanto maior o amor, maior o luto. Mas isso não significa que devemos evitar amar novamente por medo da perda futura. Significa apenas que devemos valorizar cada momento enquanto o temos. O silêncio que se segue é carregado de emoção palpável. A distância entre eles, apenas braço estendido, parece ao mesmo tempo vasta como o oceano e estreita como fio de cabelo. Você é extraordinária, Estelle. É a primeira vez que ele usa seu nome sem título. A intimidade do gesto atinge-a como onda quente. E você, Alexander, é muito mais bondoso do que permite o mundo ver. Usar o primeiro nome dele é ousadia que ela mal acredita ter coragem de cometer. Mas ele não se ofende. Ao contrário, seu olhar se intensifica, pupilas dilatando levemente. Com você, não preciso ser o duque impiedoso. Posso ser apenas homem. Ele se levanta abruptamente, como se a intensidade da emoção fosse demais para suportar sentado. Caminha até a janela, mãos cruzadas atrás das costas, numa postura rigidamente controlada. Minha esposa, Eleanor, ela era doce, gentil, tudo que a sociedade espera de uma duquesa, mas nunca me desafiou intelectualmente, nunca questionou minhas opiniões ou ofereceu perspectivas que eu não havia considerado. Ele finalmente se vira, olhos azuis brilhando com vulnerabilidade nua. Você faz ambos, e isso me aterroriza, Estelle, porque significa que estou desenvolvendo sentimentos que jurei nunca mais permitir. O ar entre eles pulsa com tensão erótica contida, não física, mas emocional, mais potente que qualquer toque. Estelle se levanta devagar, aproximando-se dele com passos medidos. Para a poucos centímetros de distância, perto o suficiente para sentir o calor de seu corpo, longe o suficiente para manter propriedade. Sentimentos não são fraqueza, Alexander. São prova de que ainda estamos vivos. As mãos dele se fecham em punhos ao lado do corpo, como se fisicamente impedindo-se de tocá-la. Se eu tocar você agora, Estelle, não haverá retorno. Você compreende isso? Compreendo. Ela ergue a mão lentamente, permitindo que ele veja cada movimento, dando-lhe tempo para recuar se desejar. Seus dedos pousam levemente sobre o peito dele, sentindo o coração disparado sob o tecido da camisa. E não temo o futuro, quando o presente oferece algo tão precioso quanto verdade. Por um momento infinito, eles permanecem assim, suspensos no limiar entre amizade e algo mais profundo, mais perigoso, mais inevitável. Então um trovão estala no céu, quebrando o feitiço. Alexander recua um passo, respiração controlada com esforço visível. Você deveria voltar para casa antes que a tempestade piore. Pedirei que preparem a carruagem. Não é rejeição, é proteção. Dela, dele, de ambos. Estelle compreende e respeita isso. Mas enquanto ela parte naquela tarde, ambos sabem que algo fundamental mudou entre eles. Enquanto Alexander e Estelle navegam suas emoções crescentes, forças malévolas conspiram nas sombras. O Visconde Blackwood, ainda ardendo de humilhação pública, reúne aliados numa sala privativa do Clube Cavalheiros mais exclusivo de Londres. Hawthorne pensa que pode fazer o que bem entende, mas até duques têm limites. E essa criatura pobre que ele está elevando, ela será a ruína dele. Que propõe Blackwood? Simples. O Visconde sorri com crueldade calculada. Destruímos a reputação dela de forma tão completa que nem mesmo Hawthorne poderá defendê-la sem manchar sua própria honra. Eles começam a espalhar rumores venenosos. Dizem que Estelle é amante secreta de homens casados, que usou feitiçaria para seduzir o duque,
que planeja roubar sua fortuna e depois abandoná-lo. As mentiras circulam pelos salões de chá, pelos bailes, pelas reuniões da alta sociedade. No início são apenas sussurros, mas sussurros têm poder próprio em sociedade onde reputação vale mais que verdade. Estelle descobre os rumores através de uma carta anônima deixada em sua porta. As palavras são cruéis, acusações tão absurdas que inicialmente ela ri da ridiculez, mas então percebe a seriedade da situação. Ela vai imediatamente à mansão Hawthorne, sem ser convidada, pela primeira vez. Alexander está em sua biblioteca, mas não lendo. Está parado diante da lareira apagada, postura tensa que indica já ter ouvido as mesmas maledicências. Você sabia? Ele se vira lentamente. A expressão em seu rosto é de fúria contida, não direcionada a ela, mas aos responsáveis. Soube há 2 horas. Meus informantes confirmaram que Blackwood está por trás disso. Então é verdade. Estelle sente o peso da realidade descer sobre ela. Eles nunca permitirão que eu seja feliz. Nunca permitirão que alguém como eu tenha lugar neste mundo. Alexander cruza a distância entre eles em 3 passos longos. Suas mãos seguram os ombros dela com firmeza que é âncora, não prisão. Ouça-me bem, Estelle. Não me importo com rumores. Não me importo com a opinião de hipócritas que julgam valor por fortuna. Importo-me apenas com a verdade. Lágrimas ameaçam cair dos olhos dela, mas ela as contém com esforço. A verdade, Alexander, é que minha presença em sua vida apenas trará escândalo. Você merece alguém que eleve sua posição, não que a manche. Você me eleva. A intensidade em sua voz a faz estremecer. Cada conversa, cada momento, cada olhar, você me faz querer ser melhor, mais humano, menos máquina social calculista. Suas mãos deslizam dos ombros para as laterais do rosto dela, forçando-a a encará-lo. Amo você, Estelle. Lutei contra isso, neguei, tentei racionalizar, mas a verdade é simples e inexorável. Amo você com intensidade que me assusta. O mundo parece parar. Estelle mal consegue respirar. Alexander. Não peço que me ame de volta. Ele encosta a testa na dela, olhos fechados. Apenas peço que não desista. Que lute comigo contra esses rumores, contra a sociedade, contra qualquer obstáculo que tentem colocar entre nós. Eu já te amo. As palavras saem num suspiro. Acho que te amei desde o momento que defendeu minha honra naquele baile. Mas tenho medo, Alexander. Medo de que meu passado destrua seu futuro. Ele se afasta apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. E o que Estelle vê ali é determinação absoluta. Então teremos que mostrar à sociedade que verdadeiro poder não reside em títulos vazios ou fortunas herdadas. Reside em caráter, em amor, em escolher ficar ao lado de quem amamos, mesmo quando o mundo inteiro conspira contra. Como? Ela quase não ousa esperar. Um quase sorriso toca os lábios dele, expressão que ela aprendeu a reconhecer como sinal de plano formando-se em sua mente brilhante. Da maneira mais pública e irrevogável possível. Alexander convoca seus contatos mais influentes. Emite convites para um baile em sua mansão, evento tão raro que comparece até quem o odeia, movido por curiosidade irresistível. Estelle está aterrorizada. Aparecer publicamente agora, com rumores circulando ferozmente, parece loucura. Mas Alexander insiste, e quando ela vê o vestido que ele mandou fazer para ela, seda verde esmeralda, que combina perfeitamente com seus olhos âmbar, joias discretas, mas genuínas, sapatos de cetim, compreende que ele não está apenas pedindo que ela compareça. Está pedindo que reclame seu lugar. Estelle desce a grande escadaria da mansão Hawthorne e cada olhar no salão lotado se fixa nela. Os murmúrios começam imediatamente. Alguns admirados pela transformação visual, outros venenos, especulando sobre quanto ela deve ter custado ao duque. Mas então Alexander aparece ao pé da escadaria.
Está impecável em casaca negra, que realça seus ombros largos, colete prateado bordado com fios de seda, gravata perfeitamente amarrada. Mas é a expressão em seu rosto que silencia o salão. Mistura de orgulho, possessividade e amor tão óbvio que ninguém pode fingir não ver. Ele estende a mão para ela. Ela a aceita. Eles caminham juntos até o centro do salão, onde uma plataforma baixa foi erigida especificamente para este momento. Alexander levanta a mão, pedindo silêncio. Não precisa. Todos já estão mudos de antecipação. Senhoras e senhores, reuni vocês hoje para testemunhar declaração de suma importância. Ele se vira para Estelle, tomando ambas suas mãos nas dele. Há semanas, rumores vis circulam sobre esta mulher extraordinária ao meu lado. Dizem que ela me seduziu por ganância, que ela é oportunista sem escrúpulos, que sua presença em minha vida é vergonha a ser escondida. O salão prende a respiração coletiva, mas eu estou aqui diante de todos vocês para declarar a verdade. Lady Estelle não me seduziu, eu a persegui. Ela não busca minha fortuna, ela enriquece minha vida com sabedoria, bondade e coragem que envergonham qualquer um presente aqui, inclusive eu mesmo. Lágrimas rolam livremente pelo rosto de Estelle agora, mas ela sorri através delas. E quanto à vergonha, ele sorri, olhar desafiador varrendo o salão. A única vergonha que sinto é ter demorado tanto para reconhecer publicamente o que meu coração já sabia, que esta mulher, esta viúva que a sociedade desprezou e tentou destruir, é mais nobre que qualquer pessoa de título que conheço. Ele se ajoelha, gesto que choca até os mais cínicos presentes. Um duque jamais se ajoelha diante de ninguém, exceto a realeza. Mas Alexander se ajoelha diante de Estelle. Remove do bolso uma pequena caixa de veludo, abre-a, revelando anel de ouro branco com esmeralda central rodeada de diamantes, não ostensivo, mas inegavelmente valioso. Estelle Beaumont, você me ensinou a viver novamente, a sentir novamente, a esperar novamente. Fará de mim o homem mais honrado de toda a Inglaterra, aceitando tornar-se minha esposa? O silêncio é absoluto. Até as velas parecem parar de tremer. Estelle olha para o homem ajoelhado à sua frente, este duque temido que escolheu vulnerabilidade pública por ela, e sente seu coração transbordar com emoção tão intensa que mal consegue falar. Sim, 1000 vezes sim. O salão explode em aplausos, alguns genuínos, outros mecânicos, mas todos reconhecendo o poder do momento. Alexander se levanta, coloca o anel em seu dedo e, pela primeira vez desde que enviuvou 5 anos atrás, permite-se beijar publicamente. O beijo eterno, respeitoso, mas carregado de promessa. Quando eles se separam, ambos sorriem, expressão de alegria pura que ninguém jamais viu no rosto severo do Duque de Hawthorne. Mas nem todos celebram. Do fundo do salão, o Visconde Blackwood avança com expressão de fúria mal contida. Isso é absurdo. Hawthorne, você está deixando paixão cegá-lo para a realidade. Esta mulher é... Cuidado! A voz de Alexander é baixa, mas carrega a ameaça tão tangível que Blackwood para no meio da frase. Complete essa sentença e garanto que será a última coisa que dirá em sociedade educada. Blackwood hesita, mas orgulho ferido o impulsiona a continuar. Ela é pobre, sem conexões, sem nada exceto caráter, integridade e coragem. Alexander desce da plataforma, colocando-se entre Blackwood e Estelle. Qualidades que você nunca possuiu, apesar de nascença privilegiada e fortuna herdada. O duque se vira para enfrentar toda a assembleia. Que fique claro para todos presentes. Qualquer pessoa que espalhar rumores sobre minha futura esposa, que questionar sua honra ou que tentar de qualquer forma prejudicá-la, será considerada minha inimiga pessoal. E todos conhecem minha reputação com inimigos. É ameaça velada que todos entendem perfeitamente. O poder social, político e financeiro de Hawthorne é vasto,
Cruzá-lo é ruína social completa. Blackwood empalidece, percebendo que sua vingança mesquinha acabou custando-lhe mais do que Estelle jamais poderia. Ele se retira rapidamente, e com ele vão seus aliados conspiradores. O resto da noite é triunfo. Pessoas que antes viravam o rosto para Estelle, agora competem para cumprimentá-la. Damas que sussurravam venenos, agora oferecem convites para chá. A sociedade, sempre pragmática, reconhece nova realidade. Estelle Beaumont será a próxima duquesa de Hawthorne, e opor-se a ela é opor-se a um dos homens mais poderosos da Inglaterra. A luz dourada do sol poente filtra através das janelas altas, banhando a biblioteca em tons de âmbar e mel. Estelle, agora duquesa de Hawthorne, está sentada em sua poltrona favorita, um livro aberto no colo, mas seus olhos não estão nas páginas. Estão fixos em Alexander, que está do outro lado da sala, rindo, enquanto brinca com o cachorro que ela insistiu em adotar, apesar de suas objeções iniciais sobre animais em casa aristocrática. Nos 6 meses desde o noivado, a vida de Estelle transformou-se completamente, mas não da maneira que ela temia. Não se tornou boneca ornamental em gaiola dourada. Tornou-se parceira verdadeira. Ela reorganizou as finanças da propriedade, descobrindo economias que nenhum mordomo anterior encontrara. Estabeleceu escola para crianças pobres nas terras dos Hawthorne, usando sua própria experiência de privação para ensinar com compaixão genuína. Transformou parte dos jardins em horta comunitária, onde famílias necessitadas podem cultivar alimento. E Alexander, ele a apoiou em cada passo. Mais que isso, ele floresceu sob influência dela. A máscara de dureza permanece quando necessária para negócios e política, mas em casa ele é homem diferente. Ri mais, fala mais, vive mais. No que está pensando com esse olhar contemplativo? Estelle sorri. Estava pensando em como a vida é surpreendente. Há 1 ano, eu era criada humilhada em baile. Hoje sou sua esposa, sentada em biblioteca que antes só podia sonhar em possuir. Ele caminha até ela, ajoelhando-se ao lado da poltrona, posição que se tornou favorita dele quando conversam intimamente. Não, sua mão cobre a dela. Há 1 ano, você já era mulher extraordinária que merecia respeito. Apenas levou tempo para o mundo e para mim perceber. Você me salvou, Alexander. Não. Ele balança a cabeça sorrindo com aquela expressão que ela ama, mistura de humor e sinceridade. Você me salvou, Estelle. Eu estava morto por dentro, apenas fingindo viver. Você me ensinou a sentir novamente, a esperar novamente, a amar novamente. Ela pousa a mão no rosto dele, polegar acariciando a linha forte de sua mandíbula. Então nos salvamos mutuamente. Que belo equilíbrio! Ele se inclina, beijando-a com ternura que faz seu coração derreter. Quando se separam, permanecem próximos, testas encostadas, respirando o mesmo ar. Sabe o que descobri, minha querida duquesa? O quê? Que verdadeira nobreza não tem nada a ver com títulos ou heranças. Tem a ver com escolhas, com caráter, com coragem de permanecer digno quando o mundo conspira para te quebrar. Lágrimas de felicidade brilham nos olhos de Estelle. E você, meu querido duque, demonstrou mais nobreza ao me defender naquele baile do que gerações inteiras de aristocratas demonstraram em suas vidas privilegiadas. Eles permanecem assim, entrelaçados na luz dourada do entardecer. 2 sobreviventes que encontraram no outro não apenas amor, mas redenção. A câmera retorna ao mesmo salão onde tudo começou. Mas agora, Estelle não está encostada em coluna, vestida em trapos, alvo de zombaria. Ela está no centro do salão, vestindo seda esmeralda que rivaliza qualquer outra presente, joias discretas, mas genuínas, adornando o pescoço e orelhas. Mas não são as roupas ou joias que capturam a atenção. É a aura que ela irradia, dignidade, confiança, bondade que sobreviveu a tentativas de destruí-la.
Alexander permanece ao lado dela, mão repousando possessivamente em sua cintura. Eles conversam com convidados, recebem cumprimentos, distribuem gentilezas. Mas seus olhos encontram-se frequentemente. Olhares carregados de intimidade, humor compartilhado, amor profundo que não precisa de palavras. Ao fundo, a música toca. Casais dançam. A sociedade continua seu balé eterno de hierarquias e protocolos. Mas para Estelle e Alexander, nada disso importa mais. Eles encontraram algo mais precioso que aprovação social ou títulos vazios. Encontraram-se. E nisso encontraram verdadeira nobreza. E assim conclui a história da viúva pobre que foi humilhada no baile, apenas para ser reivindicada pelo duque mais temido da sociedade. Uma história que nos lembra que verdadeiro valor não reside em fortunas ou nascença privilegiada, mas em caráter testado pela adversidade. Que amor genuíno reconhece dignidade onde outros veem apenas pobreza. E que, às vezes, os corações mais feridos são os que possuem maior capacidade para a cura mútua. Lady Estelle não se tornou duquesa porque o Duque de Hawthorne a elevou. Ela já possuía nobreza interior que nenhum título poderia conferir. Alexander apenas reconheceu o que sempre esteve lá e teve coragem de reivindicá-la publicamente, desafiando preconceitos de sociedade inteira. No final, ambos encontraram não apenas amor, mas redenção. Ela recuperou sua dignidade roubada. Ele recuperou sua humanidade perdida. Juntos, provaram que verdadeira aristocracia nasce do coração, não do berço. E viveram não apenas felizes, mas completos. Dois sobreviventes que se tornaram parceiros. Dois solitários que encontraram companhia verdadeira. Duas almas que reconheceram em cada uma o que o mundo era cego demais para ver. Nobreza genuína.